Bem, pessoal, então para a gente terminar essa parte do estudo dos gases, a gente vai então tentar representar a equação de Van der Waals na forma reduzida. Para que a gente faça isso, então a gente vai substituir as coordenadas críticas na equação de Van der Waals. Então a gente vai começar substituindo o A e o B. Então o B aqui eu já transformei em volume crítico dividido por 3 e o A em termos de volume crítico e pressão crítica, né? Como visto nos vídeos anteriores. Então como é que ficaria essa alteração? Então nós teríamos a pressão mais 3 volume molar crítico ao quadrado vezes a pressão crítica dividido por volume molar ao quadrado, que multiplica volume molar menos B. Quem seria o B? Seria o volume molar crítico sobre 3, que é igual a RT. Perfeito? Mas como eu quero as coordenadas reduzidas, e as coordenadas reduzidas são as pressões, as temperaturas tomadas em relação às coordenadas críticas, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir toda essa expressão pelo produto volume crítico e pressão crítica. Então, como aqui a gente tem uma multiplicação antes da igualdade, no primeiro termo eu vou dividir por pressão crítica e o segundo termo, antes da igualdade, eu vou dividir por volume crítico, já que é uma multiplicação. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a pressão dividida pela pressão crítica vai dar pressão reduzida. Então, o que a gente vai obter nesse ponto aqui? Nós teremos, então, a pressão reduzida. Por quê? Porque é a pressão dividida pela pressão crítica, mais o número 3, que não será alterado. E aqui, se você puder observar, nós temos o volume crítico pelo volume, que é o inverso do volume reduzido, só que está ao quadrado. Então, o inverso do volume reduzido ao quadrado, eu posso representar por 3 dividido por volume reduzido ao quadrado. E essa pressão crítica aqui, ó, a gente então vai cancelar com essa pressão crítica aqui. Então, ela não vai aparecer. Então, esse é o primeiro termo que sobra aqui. O segundo termo antes da igualdade, dividindo por volume crítico, volume molar crítico, eu vou ter aqui, ó, o primeiro termo seria o volume molar dividido pelo volume molar crítico. Isso aí justamente é o volume molar reduzido. Então, seria volume molar reduzido menos, e o volume crítico dividido por esse volume crítico, a gente cancela e daria então 1/3. Isso seria igual a RT, ok? Só que como eu dividi tudo por pressão crítica e volume molar crítico, a gente tem esse termo do lado direito. Bom, mas aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente já tem aqui, ó, do lado antes da igualdade, do lado esquerdo, a gente tem pressão reduzida e volume reduzido. Só que aqui do lado direito a gente ainda não tem a temperatura reduzida. Então, para conseguir chegar a isso, nós vamos aqui fazer uma relação. Então, olha aqui, ó. O que é pressão crítica vezes volume molar crítico? Se a gente pegar em termos de A e B, a gente pode dizer que a pressão crítica é A sobre 27B² e o volume molar crítico é 3B, certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar esse B com este aqui, e o 27 a gente pode simplificar com 3. Então, essa pressão vezes o volume molar crítico, ele vai dar A sobre B multiplicado por 1/9, porque 3 por 27 é 1 sobre 9. Ok? Agora, quem é a temperatura crítica? A temperatura crítica é 8A sobre 27R dividido por B, certo? Então, o que a gente tem aqui? Ó? A gente tem A sobre B. Então, se a gente isolar esse A sobre B, ele vai ficar como? A sobre B vai ficar igual a 27RTC sobre 8, certo? E esse termo aqui, então, nós vamos substituir na equação de cima. Então, o que nós vamos ter com o PC, volume molar crítico? A gente vai ter 1/9 que multiplica B. Quem é a B? 27RTC sobre 8, ok? De novo, o 27 eu posso simplificar aqui com 9, né? Vai sobrar 3 em cima. Então, eu vou ter que isso aqui é 3/8 de RTC,
Belezinha? Muito bem. Então, agora, esse 3/8 de RTC eu vou substituir justamente no lugar de PC e VC aqui na equação reduzida. Então, o que a gente vai ter? Pressão reduzida mais 3 sobre volume molar reduzido ao quadrado, que multiplica volume molar reduzido menos 1/3, igual a RT dividido por 3/8 de RTC. Bacana? Bom, o que a gente pode perceber aqui? Que o R a gente cancela e que T sobre TC é justamente a temperatura reduzida. Como 3/8 está embaixo, ele vai vir para o numerador invertido, né? Então, a gente teria a equação final, pressão reduzida mais 3 sobre volume reduzido molar ao quadrado, que multiplica volume molar reduzido menos 1/3, que é igual a 8 temperatura reduzida dividido por 3. Tá aí, pessoal. Essa daqui, então, é o quê? Essa daqui é a equação de Van der Waals na forma reduzida. E o que significa aquela equação de Van der Waals na forma reduzida? É que você não encontra nessa expressão os parâmetros A e B que são específicos de cada gás. Então, você transformou uma equação que era específica numa equação geral. E essa equação, como ela é do gás real, ela, na verdade, ela compreende uma faixa de pressões e temperaturas muito maior do que do gás ideal. Então, ela tem as mesmas características, porque ela é geral, só que ela compreende uma maior faixa de temperaturas e pressões para ser aplicada em condições de gases reais. Tá ok? Obrigado.